Então, muito boa noite. Esse é o nosso estudo do número um. Hoje é o dia 17 de junho. O nosso propósito deste grupo é estudar as verdades divinas. A minha sugestão é a gente abrir um caderno novo, de preferência, para você ir tomando nota daquilo que a gente vai estudando, aprendendo junto. E alguns detalhes eu queria falar antes da gente prosseguir. Então, primeiro, que isso vai ser veiculado no YouTube como estudo número um. Segundo, aqui eu sou Adailton. Eu não sou médico, eu não sou nada. Eu sou apenas um aprendiz que tenho muito ainda a aprender e a evoluir no tocante ao amor. Quando eu falo amor, eu falo o amor de Deus. Então, nós temos o amor humano e nós temos o amor de Deus. São duas, vamos dizer assim, variáveis, são duas essências diferentes. E eu estou aqui como aprendiz, tá bom? Então, pode ser que algumas questões, como eu comecei antes, eu comecei nesses estudos aqui em 2019. Pode ser que eu saiba um pouquinho mais do que qualquer um de vocês. Mas isso não significa que vocês não estão acima de mim no que tange o amor. Então aqui não existe níveis de superioridade. O conhecimento não vale nada. Nada, 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 nada. Porque o que vale aqui é o desejo de ser uma pessoa que recebe mais o amor de Deus. Então, o que me impulsiona a estar aqui não é saber mais. Então, é o desejo, estudo número um, 17 de junho de 25, desejo de receber mais do amor de Deus. Não é aqui, o que que é isso aqui não é? Isso aqui não é um palco onde cada um de vocês vai dar opinião sobre algumas coisas. Não. A sua opinião, o que você pensa, não importa. Porque o que nós estamos fazendo aqui é ouvir esses, essas informações que vêm da parte de um site chamado Divine Truth, ou seja, verdades divinas. Então, é lá a nossa fonte de informação e, mais que tudo, se em algum momento algo que a gente tocar, movimentar com vocês, em você, emoções. Então, esse grupo aqui, eu vou chamar grupo de estudo, mas eu já falei, não é estudo. Eu diria mais um grupo de experimentação. Então, se você tiver emoções, ele está funcionando. Se você tiver medo, tristeza, raiva, se você chorar, se você tiver outras emoções, significa que aqui nós estamos no lugar certo. Não, nesse canal aqui nunca vai ser veiculado nenhuma forma de propaganda, de monetarização, porque o conceito monetário, o conceito dinheiro, ele não provém de Deus. As bases divinas dos relacionamentos é presente, porque Deus nos dá tudo. Deus nos dá a vida. Deus nos dá uma jornada terrestre. Deus nos dá tudo. Então,
é isso que a gente vai fazer por aqui. Como nós temos uma limitação de língua, eu escolhi um site chamado Divina Veritas, que ele está em português, mas foi feito a tradução por escrito de algumas aulas ministradas no site Divine Truth. Então, lá tem a origem e nós vamos começar dando uma olhadinha nesse site Divina Veritas. Eu escolhi um texto inicial para nós começarmos e o modo da gente proceder é uma sugestão minha, mas vocês podem opinar aí sim e a gente pode até mudar o modo. Ok? Então, aqui alguma pergunta? Ótimo. Então, eu vou adiante aqui. Deixa eu abrir ali Pronto. Vamos no Zoom. Antes de continuar, ou antes de começar, eu quero agradecer a presença de vocês e dizer que a minha intenção é começar a ter disciplina para separar uma noite para aprender as coisas de Deus. A gente separa noites, tarde, a gente faz tantas coisas na nossa vida, na semana, por que não ter uma noite para aprender e aprofundar as verdades de Deus? E aí, assim, eu queria saber se vocês compartilham desse sentimento também. Jéssica, Noeli? É um hábito que eu tinha e eu tenho a oportunidade de poder retomar. É algo que eu queria fazer, retomar há bastante tempo. Ótimo, ótimo, Idem. muito bem, Sim, também. ótimo. Então, a Eurico falou também que ela vai ficar até 19h50, 19h50, depois ela vai precisar sair. A duração prevista inicialmente é 1h30, tá? Eu, assim, só para vocês se posicionarem, fazer um cálculo. Mas 1h30 acho um tempo bom. 1h30 por semana, né? Para as coisas de Deus, tá bom demais. Então vamos lá. Então, aqui está o site Divina Veritas. Então, no início você vê, olha, esse site é um projeto independente com o objetivo de compartilhar as boas novas do amor, que eu acabei de falar. Aprender sobre o amor de Deus e das verdades de Deus. Ele não está afiliado nem endossado por Jesus and Mary, ou por God's Way Limitada. Então, se Deus existe e quer ter uma relação pessoal conosco, como isso mudaria a nossa forma de estar na vida? Então, esse é um primeiro conceito, que Deus é aquilo que a gente falou uma vez para Mari, né, Mari? Deus é um ser. Ele criou o universo. Ele não é o universo. Ele criou a alma humana. Ele não está na alma humana, porque quem cria está de fora. Se ele criou o universo é limitado. O universo tem bordas, limites, e a ciência física já descobriu isso. Deus está por fora disso, além disso. Também está nisso, mas ele é maior do que o próprio universo. Então Deus é um ser. E como ser, ele tem alma. E a alma de Deus se relaciona com a alma humana, porque a alma humana foi criada por ele. O espírito e o corpo, não. Quer dizer, faz parte do processo da criação, mas eles não vêm de lá.
O corpo vem da mãe, que é o óvulo, e o espírito, muito provavelmente, eu vou confirmar isso com ele agora, estando lá em agosto. Em agosto eu vou encontrar com ele, lá nos Estados Unidos. É, então, eu vou fazer essa pergunta. E o espírito vem do pai, muito provavelmente. Bom, se Deus é um ser, o grande experimento é as verdades, então, que esse Deus passa para a gente, e em essência, trata-se de amor, aprender a amar a Deus e amar a Deus e amar como Deus ama. Aprender a amar a Deus e amar como Deus ama. Deus faz um convite maravilhoso. Ele tem um projeto, um plano para a gente, para todos os seres que Ele ama, para os seus filhos, que é ser um com o amor de Deus. E é aqui que eu invisto hoje uma boa parte do meu tempo, procurando ser um com o amor de Deus. Lembrando que esta foi a mensagem central de Jesus, de Nazaré. Eu e o Pai somos um. Ser um com Deus também vai significar ser um, nós passarmos a ser um com os outros. Então, eu passar a ser um com a Yuriko, ser um com a Marilé, ser um com a Noeli, ser um com a Jéssica, ser um com todas as pessoas. Passar a sentir as emoções de vocês, minha alma conectada com a alma de vocês e a alma de vocês conectadas. Esse é o desafio. Ainda no site, tá aqui, olha. As fontes de inspiração é a verdade divina. Da onde vem as verdades? Da onde vêm essas verdades? Vem dessas duas pessoas aqui. Esse homem, esse rapaz aqui é o Alan John Miller e essa é a Mary Luck. Eles afirmam serem Jesus e Maria Madalena. E eles apresentam informações muito interessantes, são muito coerentes. E desde 2008, onde eles se manifestaram ao mundo, os ensinos estão todos registrados no YouTube. Você tem lá milhares de vídeos, de palestras de ensino a respeito das verdades divinas, tá? Então, sugiro que para formar a sua própria opinião sobre suas afirmações e para investigar os ensinamentos da verdade divina mais a fundo, examine-os nos seguintes links. Aqui o site Divine Truth, esse aqui o canal do YouTube, perguntas frequentes, God's Way, que é uma entidade sem fins lucrativos que Jesus e Maria fundaram na Austrália, que é um exercício de humildade e restauração da terra, e os eventos envolvidos, por exemplo, com a Divine Truth. Nesse momento, eles vão, esse final de semana agora, no próximo, eles vão estar em Portugal, perto da cidade do Porto. O mês passado, eles estiveram na Inglaterra. Mês que vem, em julho, eles vão estar no Canadá e em agosto nos Estados Unidos. Nesses quatro lugares, eles vão formar centros de vivência, de exercício do amor. E aqui uma coisa interessante, ó. Vídeos com legenda em português, tá? Porque eles estiveram no Brasil em 2012.
Então, aqui tem a verdade sobre a alma, que você pode assistir, olha, a verdade sobre a alma divina, a verdade sobre a reencarnação, um e 2, uma entrevista feita com ele, quando ele conta a vida dele no século I, muitas coisas. Aqui, uma canalização com o Chico Xavier. Aqui ele fala sobre arrependimento e perdão. Aqui ele fala sobre ainda parte 2 de arrependimento, tudo com tradução, tá? Aqui uma outra canalização, arrependimento e perdão, uma outra canalização, a verdade sobre como a gente é influenciado espiritualmente. Aqui mais duas canalizações e todos esses vídeos estão disponíveis no YouTube com português, tá? Então essa é a parte do início. Aí nós vamos para os downloads. Esses downloads foram traduções, né, da verdade de Deus, as leis de Deus, o amor de Deus, o caráter, a natureza de Deus e as criações de Deus. Então aqui os princípios, lembra que eu falei das leis de Deus? Estão aqui, ó, as leis de Deus. Se você clica aqui, você vai fazer um download disso aqui. Mensagens via Paget. Quem foi James Paget? James Paget foi um homem que de 2014, desculpa, 1914 a 1920, ele recebeu mensagens de vários personagens que nós conhecemos. Esses personagens são Jesus, começou a falar com ele, Maria, mãe de Jesus, Lucas, profeta Samuel, Mateus, tem cartas de Paulo. Paulo fala. Então, todos eles, inclusive, comentam nessas mensagens para o Paget de 1914 a 1923, quando ele morreu. É um compêndio, porque quem que era o James Paget? Era um homem que buscava Deus nas igrejas da época, no estado de Washington, e ele tinha um coração puro, buscando a Deus. A mulher dele morre, e pouco tempo depois que a mulher dele morre, ele estava lendo, e aí ele começa a escrever, e de repente a mulher dele começa a falar com ele. Ele se assusta muito com aquilo, e, e logo depois vem a mãe dele e fala que era a mulher dele falando com o filho. Depois vem o pai dele, vem a avó dele, conversa, e aí ele começa a receber mensagens e vai escrevendo, vai colecionando tudo isso. E chegou um momento em que Jesus fala com ele. E Jesus fala: Ó, aqui quem está falando é Jesus. Oi, querido irmão, tal, chama ele de irmão. Essas mensagens do James Page é algo maravilhoso e algo que vale a pena estudar. São mensagens curtas, são várias mensagens. A gente pode, se vocês quiserem, também é uma possibilidade. Em vez de estudar o que nós vamos estudar, a gente pode começar pelas mensagens de Paget, dar uma contextualização. E tem um compêndio. E aí, algumas tinham um amigo muito próximo do Paget que foi coletando isso e em 1936 ele publicou uma parte dessas mensagens, porque ficou perdido, né? Isso daí é muito precioso, é como se fosse um evangelho atualizado, sem interferência dos 450 anos que a Bíblia foi sendo transmitida e modificada segundo o interesse daqueles que transcreviam. Vamos lembrar que o cânon bíblico ele foi estabelecido no ano 450.
Então tiveram 450 anos para as coisas serem modificadas. Segundo, a partir de 330, Constantino adota o cristianismo como religião oficial. E isso faz com que haja um interesse da religião, da ligação da religião com a política. E uma miscigenação, porque Constantino vem, mas ele traz com todos os deuses romanos, com aquela politeísmo que existia na época, que existia Deus para isso, Deus para aquilo, Deus para o casamento, Deus da guerra, Deus do amor, Deus não sei o quê. E esse politeísmo, de alguma maneira, continuou depois, colocando pessoas, santos, ditos santos, para isso, né? Então vem São Jorge, não sei de quê, vem Santo Antônio, e aí vai, né? Cada um, eles vão inventando, mas basicamente é uma modificação, uma adaptação do politeísmo romano, que tem a ver também com o politeísmo grego, os deuses do Olimpo, que eram em parte homens e em parte deuses, muitos deles, e que são costumes antigos. Então, uma das bases fundamentais do que Jesus coloca é que o seu relacionamento com Deus é direto, não tem intermediário. Ninguém tem. Você não precisa de intermediário, de padre, pastor, rabino, pai de santo, qualquer que seja. Você não precisa estar dentro de um contexto religioso. E você não precisa estar dentro de um contexto bíblico. Também não. Mas, mas você precisa estar dentro das bases do relacionamento com Deus. E a coisa fundamental, principal é a verdade. Então, aqui nós vamos exercitar a verdade, tá? Sobre Jesus e Maria. Você não precisa decidir agora se você acredita nisso ou não. Até porque isso não é importante. Desde que o que eles falam faça sentido para você, e depois que você juntar, pode ser que você demore. Ó, tem gente que acompanha eles há 10 anos e ainda tem dúvida se eles são Jesus. Tem gente que acompanha eles desde o começo, lá desde 2009, 2010, ainda estão com ele na Austrália, eles moram na Austrália. É, o que é importante, ele é um homem de Deus, e ele fala coisas que fazem sentido quando a gente escuta com o ouvido da alma. Eles têm um quê de atração pelo Brasil. Por isso que eles vieram aqui em 2012. O ano passado, eu estive lá no Canadá e quem tinha uma outra brasileira, que é a Edneli. A Edneli, ela é uma ex-paciente minha, também ex-aluna de constelação, que mora em Pirassununga. E ela continuou, ela abraçou, ela mergulhou nessa, nessas verdades de Jesus e Maria Madalena. E hoje também ela fez esse site em português para compartilhar essas verdades. Eu convidei ela para participar desse grupo, ela disse que não, que essa forma de aprendizado das coisas de Deus não é algo que eles, que Jesus e Maria Madalena chancelam e que ela não vê isso que nós estamos fazendo aqui como algo adequado. Bom, eu discordo dela, que bom, por isso que eu estou aqui.
Eu acho válido a gente conversar e, e divulgar tudo isso. Finalizando aqui o site, você vem, então, você tem aqui volta aqui. Volta. Aqui embaixo, ó, quando a gente tem aqui, olha, isso aqui é um podcast do Spotify, tá? No Spotify, você tem uma vantagem, você escuta e ele vai aparecendo em inglês e você pode colocar 09, 08, 06 a velocidade, 05 e um inglês mais devagar, dá para você ir lendo, dá para parar, dá para traduzir. Então, dá para ouvir. Outra coisa, nesse canal aqui do YouTube, dá para você fazer, colocar ele para traduzir em português algum dos textos, tá? Algum dos textos é para traduzir em português. Então, nós estamos aqui em downloads, falando aqui das leis de Deus e as mensagens do Paget, eu já falei para vocês, clicando aqui, vocês chegam lá. Quando você clica aqui, olha, tá aparecendo aí? E aí você vem aqui, olha, no meu, cadê? Tá vendo aqui em cima, tá escrito português? Vocês estão vendo? Alguém fala assim que eu não tô vendo vocês. Sim, Sim. Ótimo. Eu clico aqui, ó, português, tá vendo, ó? Traduziu tudo. Então a primeira mensagem dele foi dia 31 de maio, que a esposa dele fazia um mês que a mulher dele tinha morrido. Aí, ó, dia 31, o pai dele, John, fala também dia 31 de maio. Jesus faz a primeira mensagem para ele. Então você clica na mensagem, parece em inglês, mas depois você clica aqui em português, já traduz, tá vendo? Olha lá, estou aqui. Deus é amor e aqueles que o adoram em espírito e amor não serão abandonados. Olha que coisa mais linda isso, né? Que eu adoro a Deus em espírito e em verdade. Vim para dizer que estás muito perto do reino, somente creia e ore ao Pai, e em breve conhecerás a verdade. E a verdade te libertará. Você era de coração duro e pecador, mas agora que busca a luz, eu virei até você e eu ajudarei. Somente creia, e em breve verás a verdade dos meus ensinamentos. Não siga o caminho dos ímpios, pois o fim deles é castigo, longanimidade. Que Deus Que teu amor a Deus, ao próximo, aumente. Você não está em condições de escrever mais, vire a ti novamente quando estiveres mais forte. Sim, é Jesus. Eu quero que o mundo siga os ensinamentos das minhas palavras. A Deus e que o Espírito Santo te abençoe como eu te abençoo. Então, a mensagem de Jesus, Washington, 14 de setembro, Evangelho Verdadeiro, volume 2, página 1, Revelações Angélicas, volume 2, página. Então, isso foi escrito. E aí tem todos, ó, Helen, John Page, aí vem Annie Rawls, que é a avó dele. Tem tudo aqui, olha, as mensagens. Depois começa a ter outras pessoas. Então são só os familiares dele. E aí vai, Jesus começa a falar algumas coisas. E aqui tem uma mensagem muito importante. Dia 29 de dezembro, quando Jesus fala sobre as mentiras da Bíblia, tá? Bom. E aqui, continuam vendo aqui educação e amor, vocês estão vendo? sim. Tá. Então, tem quatro textos aqui que é para fazer download. Eu escolhi Introdução ao Amor para a gente começar a pensar no amor de Deus e são só 77 páginas, tá? Esse daqui tem 206 e esse aqui tem 169. Então, quando você clica aqui, ó, baixar, você cai aqui, ó, Introdução ao Amor. Foi feito em 2014 numa série chamada O Amor de Deus, tá? Sobre o amor. Quem falou? Jesus, Mary e Cornélios. Quem é Cornélios? Vocês sabem?
Bem, eu não sei. Então, Cornélios é um centurião da época de Jesus, de Nazaré. Foi o centurião que pregou o primeiro cravo nas mãos dele. E o Cornélios, quando ele pregou o primeiro cravo, ele passou o olho assim, ele olhou para Jesus nos olhos. Ele estava em cima de Jesus. Na hora que ele olhou para os olhos de Jesus, ele foi tocado por um amor tão grande, mas tão grande. Um homem que estava olhando para o seu carrasco, que estava ali fazendo algo, ele consegue amar o adversário dele, o inimigo dele, aquele que impedia a dor, lembrando que ele já tinha sido chicoteado, apanhado, tinha carregado essa cruz, caído, aquela coisa toda. E Cornélios ficou tão mexido com isso que ele não conseguiu pregar o segundo prego. Tiraram ele, veio um outro soldado para pregar o segundo. E ele ficou desconcertado, ele saiu dali, ele viu, todo, participou da crucificação. E ele começou a buscar a Jesus, os ensinamentos, teve contato com alguns dos apóstolos, dos discípulos, né? Que depois viraram apóstolos, e que Jesus chama eles de amigos, meus amigos. Ahm, Ele veio realmente depois a se relacionar com Deus, ele busca a Deus, ele encontra a Deus. E algo muito importante que tem que ficar claro desde esse começo para a gente é uma das coisas que está na Bíblia e que não é verdade. Jesus não foi gerado pelo Espírito Santo. Jesus teve um pai chamado José e uma mãe chamada Maria. Então Jesus era homem. Conforme vocês forem escutando os vídeos, eu já escutei dezenas deles. Ele conta assim o que passou com a vida dele com 19, com 20 e tantos anos, até chegar aos 30 anos. Foram situações bem complicadas. E nessas complicações todas, ele consegue buscar um relacionamento com Deus. E ele consegue ser um com Deus. E quando ele alcançou isso, ele saiu para contar para o mundo. Então, muitos daqueles milagres que a Bíblia fala que Jesus fez, ele não fez. Como homem, ele trazia as mensagens de Deus, ele falava do amor de Deus. Porque se Jesus era filho de Deus, fazer o que ele fez é fácil ou difícil? Entendo que seria fácil. É fácil. Ele era filho de Deus mesmo. E aí a gente fica se comparando com uma pessoa, com um ser que era filho de Deus e a gente aqui como mortais. Nós nunca vamos chegar lá e toda essa sensação. Agora, se a gente pensar que Jesus era um homem, como eu, como você, então ele teve um mérito, entre aspas, de ser o primeiro. Por isso que ele é o alfa e o ômega. Ele é o primeiro a adentrar em algumas esferas, e é algo também que a gente já pode falar desde já, são as esferas que, que nos aguardam no outro lado da vida. No mundo espiritual, ele tem esferas, como se fossem dimensões.
A maioria absoluta, 99,99, vai para a primeira esfera. A primeira esfera, ela é meio dividida, tem uma parte baixa, escura, e ela vai ficando mais iluminada, até chegar. Então, como se a gente dividisse a primeira esfera em 10 partes, tá? A parte superior, a nona parte dela, seria igual à Terra atual hoje. Então, a Terra que nós vivemos, e essa primeira esfera, Jesus chama de Hell, ou inferno. A parte baixa é densa, é negra, é escura. Ali estão, assim, aqueles que são os assassinos, pedófilos, aqueles que fizeram, assim, o comportamento mais destrutivo enquanto aqui na Terra. Quando você sobe no nível de amor, você vai da primeira para a segunda esfera. Amor e verdade. E lá você vai exercitar as leis. Por isso que nós vamos um dia estudar as leis de Deus, que vão ser as leis, entender a lei da atração, a lei do arrependimento, a lei do amor, a lei da compensação e outras leis, que são as leis universais criadas por Deus, para nosso benefício, para que a gente possa evoluir aqui e lá. Então, dentro dessa perspectiva, lá você vai para a segunda esfera, para a terceira esfera, até a sexta esfera. Até a sexta esfera você pode evoluir pelo amor humano, pelo amor natural. E muita gente evolui dentro de um amor natural. A sexta esfera é maravilhoso já, tem cidades, tem universidades, tem lugar de estudo. Até porque quando um cientista, por exemplo, morre, um Einstein morre, qualquer um outro, um Copérnico e vai para lá, eles continuam sendo cientistas. Eles continuam criando, inventando coisa, pesquisando, mas dentro do mundo espiritual. Os músicos ganham instrumentos novos, instrumentos que a gente não conhece. Existem cores que a gente não conhece, que os olhos humanos não conseguem detectar. Existem sons que fogem do intervalo da frequência que nós escutamos, para cima e para baixo, como os cachorros escutam, como os animais escutam som, como certos animais veem cores que a gente não vê. Então, lá, isso vai aumentando. Então você não precisa de ninguém para subir da primeira para a segunda esfera, da segunda para a terceira. Você não precisa voltar aqui, porque depende de você. Lá foi feito para você evoluir e crescer. Acima da sexta esfera, você só sobe se você for um com Deus, um com o amor de Deus. A partir da sexta, da sétima esfera é só com o amor de Deus. E a partir da oitava esfera já não existe mais nenhum sentimento negativo. Culpa, medo, raiva, qualquer desses sentimentos que nós temos que são essas emoções que são pesadas. A partir da oitava esfera é só bênção, só luminosidade, amor fluindo. Um outro conceito que vocês já me ouviram falar, eu vou deixar claro, que como hoje é a primeira vez, para que a gente tenha isso como certo, é que a alma humana que Deus cria, ela é única. Mas no momento zero, quando o espermatozoide entra no óvulo, metade dessa, ela se cinde em dois e metade dessa alma entra no óvulo. Então, você é metade da sua alma.
A sua outra metade está perdida andando por aí. Cadê a sua outra metade, Jéssica? Vai saber. Cadê a sua outra metade, Eurico? Vai saber. Por isso que a gente fica namorando e casando, entendeu? Sai de uma, entra na outra. Porque existe uma necessidade de busca de encontrar a outra minha parte. Eu tenho. E é maravilhoso. A grande questão é que essa outra metade, ela não é aquilo que a gente imagina que seja. Ela não é mar de rosas. Não. Vem diferente daquilo que a gente imagina. Vem diferente daquilo que a gente. Então não dá para imaginar, melhor não imaginar. Entra na percepção, na sensação de alma. É algo que existe dentro. Tipo aquela sensação, encontrei, encaixa, encaixa. Para quê? Encaixa nas questões humanas? Provavelmente sim, mas encaixa no modelo de amor de Deus. Então, quando as duas metades das almas, a alma se juntam aqui na Terra, é justamente para poder, quem sabe, em vez de chegar na primeira esfera, chegar na segunda ou chegar na terceira lá, já ganhou, que já aperfeiçoou em amor. E aí, o tempo que eu passo aqui na Terra, eu passo para crescimento, aperfeiçoamento da minha humildade. Por que humildade? Para eu saber o meu tamanho, que não vale nada, meu conhecimento não vale nada. Da humildade, da verdade, o exercício da verdade nas relações humanas, a fé que Deus vai dar o amor dele, vai cuidar de mim e vai dar o que é necessário para eu viver. E mesmo que eu me posicione diante dos outros, Deus vai me amparar. Então, a humildade, a verdade, a fé e o amor. Então, essas quatro características são básicas para a gente entender e poder compreender a leitura do que nós vamos ler. Então, nesse momento, eu, assim, interrompo aqui e quero abrir para vocês fazerem perguntas, se as houverem. Não havendo, vamos começar, tá? Nesse começo, então, eu vou pedir para alguns de vocês lerem uma parte. Então, tá aqui. Aqui tá, então, introdução ao amor. Aqui está o lugar original, você pode ouvir lá o texto. Aqui tem o resumo de tudo que nós vamos ler, que passar. É bem extenso, olha. É bem detalhado a tradução dela. E aqui começa aqui. Então eu vou pedir para Marileia ler aqui para gente. Ah, Jéssica levantou a mão. Fala, Jéssica. Então, o nosso grupo aqui de estudo você pretende fazer com que a gente leia juntos toda semana. Então, por exemplo, essas 77 páginas, nós vamos lê-las juntas ou nós vamos tratar como tema? A gente vai fazer estudos fora daqui dessa 1 hora e às terças a gente traz com aquilo que a gente já se preparou. Eu não sei se ficou confuso. Não, ficou certo. É uma dúvida que eu tenho.
É uma leitura ou a gente se prepara Então, é e vem terça-feira uma dúvida que preparado? eu tenho. Eu vejo vocês, cada um lê uma parte e a gente se juntar, eu não sei o quanto que isso vai ser proveitoso. A gente pode experimentar os dois. Vamos fazer o seguinte, a Eu gente, não sei se os demais se têm opinião a respeito, as meninas. então, o que que vocês acham? Eu posso dar a minha? Por favor. Começar? Uhum. Eu acho que se a gente for lendo juntos, a gente vai acabar lendo bem pouquinho, porque tem as discussões em cima, né? Exatamente por isso. Essa é a Então, parte acho que é que eu... proveitoso a gente ler, que seja uma página, duas páginas que nós lermos antes e a gente trazer a discussão e você nos guiando. É uma opinião minha, eu não sei para os demais. O que vocês decidirem, eu topo. Ok. Então vamos ver a Posso, opinião de todo mundo. posso falar? Posso dar minha opinião agora? Já está dando. É que eu não vi se eu estava com mutado ou não. Tá. Eu acho que é exatamente como a Jéssica falou, vai ser muito mais proveitoso se a gente fizer uma leitura antes e quando a gente se encontrar já ir direto para a discussão. Porque senão a gente vai ler, depois a gente vai ter que interpretar e depois vai nas dúvidas, vai demandar muito tempo. Então eu acho que ler é melhor. Só que daí tem que estar em consenso para ver se todo mundo vai ter tempo para fazer isso. Eu acho que a gente poderia falar sobre quantidade, né, de páginas para cada reunião, para que fique um número bom para todo mundo, para que todo mundo consiga. Uhum. Eu acho que dessa forma vai ser melhor, mais proveitoso, a estipular uma quantidade que todos possam ler, né? Uhum. Eu sou a favor. E eu vou sair agora. Tá bom, Até o então. próximo encontro. Até o próximo. Obrigada. Obrigado. Só falta a Marileia, só falta eu. Isso. Eu concordo também. A princípio, eu fiquei um pouco receosa de não ter o tempo, né? Porque os meus dias aqui são bem corridos. Mas, se a gente não estipula metas, então, Eu posso fazer mais um comentário, Dailton, você me permite? à Eu li o vontade. material que você passou. Eu li, fiz anotações, eu fiz um estudo dele, consultei alguns textos bíblicos. E o que, que eu achei interessante no material é que ele tem muitas perguntas de reflexão, muitas perguntas. Então, por exemplo, quando a gente começa aqui, página 10 e 11, sistema de crenças, é uma página, né? Mas essa uma página, nossa, acho que ela reverbera na gente muito. Então, talvez em algumas semanas nós vamos ter um pouco mais de conteúdo para ler, que nem quando ele chega na parte de o que na minha vida mostra nas minhas atitudes, né? Que eu tô seguindo o amor de Deus, que aí é bastante conteúdo, tem texto bíblico, tem algumas coisas, mas tem semanas que vai ser muito mais reflexões e práticas, sabe? Que nessa primeira de vícios. É uma página, mas assim, para mim foi tão intenso, né? É um comentário só, é isso. Alguém mais chegou a dar uma lida? Eu cheguei a começar, mas não. Foi justamente encontrei a barreira do tempo. Tá. Foi complicado para mim. Uhum. É Não. complicado. Eu fico receosa realmente. Mas eu acho assim, se é que também eu vi que era bastante coisa, né? E acabei. Mas se for uma quantidade delimitada, então eu acho mais possível.
Ah, eu acho que tá. É, que foi a sugestão da Noelle, né, de limitar, assim, o É, conteúdo. Sim, eu dei é, uma olhada, mas não foi nenhuma leitura profunda, tá? Eu dei só uma olhadinha mesmo. Então, olha, eu tenho outro ponto de vista. Eu não tenho preocupação com quantidade. Se a gente ficar numa página e essa página me abrir algo para eu compreender uma experiência, para eu mudar algo na minha vida e me aproximar do amor de Deus, tá tudo bem. Não existe pressa, no sentido que nós temos tempo. Então, eu concordo. Vocês estão com uma, tá com eco, Mari. Fecha, por favor. oh, desculpa. Então, vocês estão com uma preocupação de render. Vocês podem fazer tudo. Vocês podem pegar, fechar uma semana inteira e ficar lendo o site, escutar todos aqueles vídeos. É cada um. Agora, quando a gente está junto, vai ter, por exemplo, vai ter alguma coisa ali que a gente vai começar a ler que, por exemplo, olha, esperamos que tenham vindo disposto a desafiar sua resistência a um relacionamento mais próximo com Deus. Primeira frase. Aí eu faria. Qual que é Uma a sua calma. resistência ao relacionamento com Deus? Não adianta eu ler isso. Se eu não me fizer Tem, essa pergunta, tem calça lá dobrada. como que essa frase tem a ver? Entende? Então, eu não tenho a preocupação. Eu acho que mais, como eu disse, não é um grupo de estudo, é um grupo de vivências. E eu tenho que ver qual que é a minha resistência hoje às coisas de Deus. Qual que é a minha preocupação? É que minha família vai dizer? Então, que as pessoas vão dizer de mim, né? Que vai acontecer se as pessoas souberem? Que vai acontecer com a minha prática médica? Que meus colegas vão me internar como louco? Sei lá. Então, assim, qual que é a minha... Então, aí sim a gente vai ser um grupo de vivências. Não é, Eli? Então, você colocou outro ponto de vista bem interessante também, né? E imagina se a gente define na primeira opção que a gente falou aí de delimitar um número de páginas, a gente chega, sei lá, 10 páginas. Então, isso ia ser mais uma performance, né? Não ia ter vivência. E eu acho que tem esse outro lado também, que se não tiver essa obrigatoriedade da leitura, acho que também chega todo mundo mais com o coração aberto para sentir o que vai vir naquele momento, né? Claro. Acho que sai um pouco do racional, do estudo, né? É, e entra num outro lugar que é de receber a informação de uma outra forma, de um outro lugar. Tá. Eu só queria dizer que eu estou disposta ao que ficar, para mim as duas coisas está bom. Você já teve experiência com igreja evangélica, não é, Eli? Certo? Você já me falou Sim, isso. sim, sim. Jéssica já teve, né, Jéssica? Mariléia já teve experiência com igreja evangélica? Eu também. Quantas vezes um pastor faz uma pregação de meia hora em cima de um versículo? Aí você vai naquele versículo, você tem que contextualizar, e vai, analisa uma palavra, e vai lá não sei o quê. Não tem. Então, assim, e o que é o mais importante? Vai ser a aplicabilidade de cada frase, cada pergunta que ele faz na minha vida e na sua vida. Então, a minha sugestão é a seguinte: é uma intermediária. A gente faz três estudos, três reuniões, vamos chamar de estudo, três reuniões, desse meu jeito que eu estou falando. A gente vai lendo sem compromisso, não precisa estudar nada antes. A gente chega, o que que nós paramos aqui, tá, uma página tal. E vamos indo, uma frase. Aí a Jéssica faz uma pergunta, o que que vocês acharam disso? Aí vem ali, aí a Noeli compartilha uma coisa, entendeu? Enfim, e a gente vai vendo. Daqui a três reuniões. Olha, pessoal, nós ainda estamos na primeira página.
Ok, vamos fazer o seguinte: vocês vão ler 3 páginas, e a gente conversa das 3 páginas. Pode ser. Então vamos tentar de um jeito, mas eu acho que não tem essa preocupação em terminar logo. Se a gente ficar até o final do ano e conseguir introdução ao amor, entender um pouquinho mais sobre o amor, né? Tá bom, é o que mais importa. Fechado? Sim, Então vamos começar? Eu estava olhando aqui no celular, agora eu abri no computador maior para eu poder enxergar melhor. Só me fala onde é que eu vou iniciar? Que você estava mostrando na tela, mas estava tão pequenininho. Introdução e boas-vindas. Tradução e boas-vindas. Tá. Depois do. Como chama isso aqui? Do Do índice. glossário, Depois do do índice. índice. Uhum. Tá. Então vamos lá. Introdução e boas-vindas. Então, primeiro, Bem-vindos. em vez de ler assim, a gente pode falar: olha, isso acontece na Austrália. Foi um grupo de Ah, assistência, era um lugar que eles faziam um encontro e juntava algumas pessoas para ouvir Jesus falar, tá? Então ele recebe todo mundo aqui, ó. Esperamos que vocês estejam preparados, tenham vindo preparados para crescer aonde? Eu abro o microfone de vocês, por favor. Abre o microfone. Eu não vou falar sozinho aqui. uhum. Não, ele abre o Se- microfone. espe- esperamos que tenham vindo preparados para crescer no amor. No amor, não é no conhecimento, não é em ler 10 páginas, não é nisso, tá? E outra coisa, a desafiar a resistência a um relacionamento com Deus. Porque nós temos relacionamento com pessoas, com filho, com vizinho, com colega de trabalho, relacionamentos profissionais, relacionamento amoroso, relacionamento afetivo, com irmão, com um monte de gente. Agora, o relacionamento com Deus, às vezes a gente tem resistência, porque Deus tem algumas condições, tá? Esses agradecimentos, isso significa que várias pessoas reservaram tempo, energia e dinheiro para que aquele grupo acontecesse. Então, alugaram um lugar, arranjaram um microfone, entendeu? Tudo isso daí. Filmagem e agradecimento para Mary, para Cornelius. Olha lá, doações de equipamentos, tá? Então, isso, o sistema dele é só de doações. Tanto assim que quando você vai no site Divina Vera, tem uma parte lá, doações. Você pode doar para o Divine Truth ou você pode doar para o Divina Veritas. É como eles vivem. Quando alguém tiver algo a falar ou perguntar, levanta a mãozinha amarela, tá? Então eu vou pedir aqui, Marilé, você lê para a gente sistema de crenças baseado em vício? Sim. Vocês têm participado de sistemas de crenças fundamentados em vícios. Muitos de vocês foram atraídos por suas crenças anteriores porque elas os faziam sentir-se bem consigo mesmos. Pode parar. Você, O que que é um vício? aquilo que a gente não consegue evitar parece Não, mais não forte é que nós. aquilo, não é aquilo que é gostoso. É aquilo que Ah, vai sentir bem. isso, isso. Por exemplo, o vício do rendimento intelectual. Pode ser um vício. Você não acha, Jéssica, que pode ser um vício? A sensação, você que é uma nerd, autodefinida como nerd, né? Então, você tem um vício de É o vício de continuar sendo nerd. progredir em dinheiro, porque isso faz você se sentir bem. Então, aquilo que me faz sentir bem me faz ter crenças. Por exemplo, o vício de estudar, uma coisa.
Então, entre escolher algo que me faz bem e algo que me faz sentir bem, eu às vezes escolho um vício qualquer. E aí a gente constrói crença desde o útero materno. Fez sentido? Então, por exemplo, quando eu estive lá no Canadá, vou dar um exemplo, tá? Tinha vários terapeutas lá do Canadá. Tinha psicólogos, tinha homeopatas lá, homeopatia não é médico, né? É como terapeuta. Tinha acupunturista, tinha constelador. E chegou uma época, um momento que fizeram pergunta para ele sobre constelação. Ele conhece tudo. Foi uma discussão e vai para cá. Depois de uns 20 minutos de discussão, inclusive a gente pode acessar essa gravação do Canadá. Ele falou o seguinte: olha, eu acho que a constelação não é algo que te aproxima de Deus. Melhor você deixar isso de lado. Vocês acham que eu aceitei isso? Não, Hã? não de cara. Não de cara, né? Não de cara, por quê? Porque ela te faz bem, você é consteladora, a constelação teve um efeito muito positivo na sua vida, foi um divisor de águas. Você ajudou muitas pessoas, inclusive eu que vos fala com a constelação. Fez grupos todos os meses, né, com excelentes resultados maravilhosos. Então, como aceitar isso? É um choque. Aí ele falou o seguinte: observa a vida dos consteladores. Observa a vida dos consteladores. A ficha caiu agora. A quantidade de consteladores que estão perdidos em vícios, eu não vou citar nomes, não precisa, que estão desalinhados do amor de Deus, a começar pelo réptil. E aí eu fui. Então, o que que faltou? Faltou humildade da minha parte, tá? Porque se eu fosse humilde, eu falaria, não, ele é Jesus, ele sabe o que está falando, ele conhece o mundo espiritual, ele chegou lá no máximo da coisa, ele chegou no máximo da comunhão com Deus, chegou na 36ª esfera, e quem chega na 36ª esfera, de lá ele decidiu, olha, eu vou voltar. É a única condição que acontece a reencarnação. Como uma escolha, como uma decisão. E a própria alma vem, não como sobrepondo o espírito de outra criança que é fecundada. Então, em vez de eu dar autoridade, não, eu fui. E aí o que aconteceu? Eu fiz um grupo, eu voltei de lá em agosto, né? Fiz um grupo em setembro, de uma mulher com câncer de mama. Jéssica estava lá, uma loira. Você estava, Mari? Eu das irmãs? Não. Não. Uma loira com câncer de mama. Ah, sim, me lembrei, me lembrei. Bastante No efusiva. final, a mãe dela, representando a mãe, falou assim: eu tô com muita raiva de você. A Eurico representava. Isso mesmo. É. Porque você tirou o meu poder que eu tinha sobre ela. E sabe o que aconteceu com essa mulher? Ela morreu em dezembro. Aquilo ali não adiantou, porque ela tinha uma resistência. Isso daqui, olha, as crenças baseadas em vícios. Ela não queria abrir mão disso. As pessoas chegam sem. Eles estão querendo entender numa constelação.
mas não quer mudar, não quer fazer o que tem. Como Ou eu. resolve meu problema, né? Vim aqui e resolve meu problema. Você me cura. Aí eu fiz um grupo em dezembro. Já foi difícil. Tinha acho que 16 pessoas. 12. Foi dia 14 de dezembro, tinha 12 12 pessoas. pessoas. Aí eu fiz E a um. de janeiro tinha 16. Não, tinha 10. Ah, é, a de janeiro tinha 10. Tinha 10. Eu Foi falei, a pô, vai última. ter 5. Aí eu pensei, assim, Adailton Meira, o que você está esperando para parar essa geringonça? Aí eu fechei. E aí eu vi que no atendimento individual eu posso usar boneco, sim, é diferente, não tem uma conexão espiritual como tem na constelação, com ótimo resultado, porque aquilo vai ser acompanhado num ambiente individual. Então, eu, eu acabei me sentindo bem, meu vício aí, foi meu vício, tá? Então, é aquilo que eu falo para vocês, uma frase, um versículo, pode gerar muita experiência. E aí eu pergunto, né, assim, as crenças que você tem. Então, como que isso é questionado quando a gente entra em contato com aquilo que é a verdade de Deus? Por isso que entra a humildade. Vamos lá? Mari? Tá mudo. Desculpa. Bom, tá. Vocês se tornaram viciados em se sentir bem, em vez de serem honestos consigo mesmos. Ponto. Então, meu, eu falei para vocês do meu vício, que se tornou um foco. Eu falei ontem da única coisa, a gente escolher uma coisa, e eu escolhi um vício, naquela lista de 147 vícios. Então, eu peguei 147 vícios, escolhi um, que para mim representa uma estratégia de lidar, que no caso foi o cigarro. E o que que eu fiz? Ah, eu vou parar de fumar? Não, eu não vou parar de fumar. Eu quero ver o que está por trás disso. O que que é esse se sentir? Por que que isso me faz sentir bem? Por que que isso me tira de uma realidade ruim, e me levou para uma outra realidade? Eu me sinto bem, que é uma mentira, que não é a realidade daqui. E aí eu comecei a encarar com isso, né? O próximo vai ser o açúcar. E aí vai ser duro, hein? Porque vai ser difícil de dar. O açúcar vai ser cruel. Eu tô demorando para chegar nele. Porque eu gosto muito, gosto. Me faz sentir muito bem quando eu ponho aquele chocolatinho na boca. Nossa, como eu gosto. Mas eu estou sendo desonesto que eu estou pegando uma coisa que está me prejudicando, que vai me impedir de viver mais de 100 anos. Então eu estou indo contra as coisas de Deus. Se alguém quiser compartilhar alguma coisa, levanta a mão e fala, tá? Eu não estou falando aqui porque eu estou, como falei para vocês, eu estou nesse processo aqui. Mari. Prosseguindo, então, vocês não são sinceros sobre os danos internos que carregam. Vocês não reconhecem os danos que causam aos outros. Muitos de vocês são arrogantes e incapazes de se autoavaliar em qualquer nível. Foram atraídos pela verdade divina para suprir algumas dessas pendências. Dependências. Algum desses Ah, alguma dessas dependências foram atraídos pela verdade divina para suprir algumas dessas dependências. Ainda desejam
satisfazer esses vícios, o que é a principal razão para a falta de progresso. Que é o que nós falamos ontem da tribo. A falta de evolução, lembra, Uhum. Jéssica? Eu tô falando bastante da tribo para ver se a Noeli se anima logo a entrar na tribo, sabe? Venha. Venha, Noeli. Animada, Noeli, animada estou. Eu só não consigo antes de agosto. Então, está em dois lugares ao mesmo tempo, né? Eu estou concluindo um compromisso em julho e a partir de agosto eu consigo a segunda-feira. já tá aí, então, tá pertinho. Tá pertinho, pertinho, 1 mês e meio só. Tá pertinho. Adailton, desse ponto aqui, calma aí, só um minutinho. Então, sobre esse ponto, sobre o ser sincero, né? Eu fiz consulta contigo na sexta, e aí eu te levei uma questão relacionada à minha filha. E aí você virou para mim e fala assim: Ah, você quer a resposta disso? Então repete. E aí você falou: Eu tive você, filha, para preencher o meu vazio. Pronto, tá aqui a resposta. E aí, você me fez a proposta, né, dentro da nossa conversa, de ser honesta comigo mesma, né? E eu venho pensando, eu durmo e acordo pensando nisso e foi me avaliando como que realmente, né, é preencher um buraco fazendo algo bom, mas que esse algo bom também gera algo ruim, que é o abuso, né? É o que ele falou, a gente E não tem aí, noção do quanto a gente prejudica os outros. Harm them. e aí tem, né, reconhecer o dano que está causando. Então, cuido da minha filha, a coisa da mãe, né? Vou cuidar da minha filha, melhor escola, melhor isso, melhor aquilo, melhor isso, melhor. Ótimo, uma excelente atitude, mas qual aí o ser honesto, né, que foi o convite que você fez? Qual a motivação? Ah, deixa eu olhar para a verdade. A motivação é para preencher o meu vazio, depois o bem-estar dela. Isso me doeu muito, mas me fez muito bem. Porque aí porque eu comecei a olhar para minha filha e falar assim, nossa, agora eu estou conseguindo te enxergar. Porque antes, o fazer o bem era meu vício. Ai, linda mãe, né? Que mãe maravilhosa. Ó, Ai, que mãe. E aí eu comecei a perceber, a me dar conta das reais necessidades dela, apesar dela só ter 2 anos e meio, mas as crianças ensinam a gente, elas pedem as coisas que elas precisam, às vezes a gente que não tá. Eu percebi isso, tá? Eu vou falando a gente, mas eu tô falando de mim. O quanto que a criança ela expressa aquilo que ela quer, aquilo que ela gosta, aquilo que ela não gosta, aquilo que está desconfortável. E por eu estar no meu vazio, cuidando dela no meu vazio e não cuidando dela pelo amor puro que Deus colocou nela. E aí eu percebi, né? Sexta-feira, hoje é terça, são o quê? 3, 4 dias? Nossa, como mudou o meu amor por ela, porque ele tá ficando mais puro. Não é que eu deixei, não é que eu não amava, mas era um amor contaminado. E como assim, é dolorido, né? não É amava, muito não dolorido. amava. Não amava, né? Que não tem como ter amor contaminado, né? O Não amor de tem. Deus é puro. É. O amor de Deus é puro. Então, o ser honesto consigo mesmo, às vezes dói, às vezes não dói, porque eu precisei olhar para uma parte de mim que não é a mais bonita, não é a mais bonita. Mas ao olhar, eu consigo me amar mais, porque eu olho para esse vazio, o que eu tenho que fazer, né? Consigo ter forças para fazer aquilo que é preciso. Como aqui vai ser um vídeo público, eu não vou entrar no detalhe quanto a isso, mas tomei algumas decisões. E ao mesmo tempo, eu realmente falei assim, nossa, eu até virei para ela no domingo e falei assim, filha, olha aqui para a mamãe, olha.
quando a mamãe teve você, aí expliquei, sabe, para ela. E no final eu falei assim, mas a mamãe agora tem um compromisso de aprender o amor puro, que a mamãe ainda não sabe, mas eu vou Ok, aprender o amor puro. vamos Ela virou para lá. mim e Então, falou assim, tá deixa eu bom, piorar um mamãe. pouquinho isso. Deixa eu piorar um pouquinho isso. Quando Aham, você olha, você ainda está com o olhar de mãe. A mãe sempre olha para a filha como vaso, que você tem que colocar alguma coisa, que você tem coisa que dentro. cuidar, que você tem que ensinar. Não é assim, você tem que fazer aquilo. Então, criança é planta. É você ver e deixar ela. Então, olha para ela como sua irmã, não como filha. E ela é sua irmã, porque ela tem o mesmo pai. Uhum, O seu pai é o mesmo meu pai, nós somos irmãos. é. Então, quando você começa a olhar para sua filha como irmã, não como minha filha, que é um exercício que eu estou começando a fazer agora, em vez de chamar a Alice de minha filha, chamar ela de Alice, tá? Já tirou um peso, porque você já não precisa, não é a mãe que vai. Tem o pai, ele vai cuidar. E Deus é pai e é mãe. Então, primeira dica. Segunda, o que que é? Segunda, um vício que eu tenho também. São duas preocupações: de ser julgado como um bom pai pela mãe, de fazer o que a mãe espera que eu faça ou não, né? Então, ser um bom pai não porque eu amo a minha irmã Alice e dou para ela o que ela precisa nessa idade, nos seus 9 anos, quase 10. Mas de eu fazer, dar algo para ela no sentido ainda do ego. Um, Entendo. o que a mãe vai pensar. Outro, o que os um dia, para a própria Alice falar, não, meu pai foi um pai legal, foi um bom pai. Então eu vou ser um pai que vai agradar. Eu vou deixar de ser um pai que vai colocar os limites que um pai precisa colocar. Então, quando eu me preocupo em agradar os outros, na opinião que vão pensar de mim como pai, e você, como do pai da criança, pensar de você como mãe, se você está sendo uma boa mãe, se a sua mãe vai pensar que você é boa mãe, sua vizinha, sua professora, tudo mais. E aí a gente começa a agir com os nossos irmãos, que a gente chama de filhos, com um vício, sentir bem, Causando dano, né? sentir bem com o que os outros vão pensar, mas fora de um amor genuíno. Faz sentido? Porque daí Total. aí eu deixo de fazer o que tem que ser feito. Alguém mais? Se ninguém tiver nada, vamos adiante. Mas se eu tiver, fale agora ou cale-se para sempre. Só queria dizer que tudo que vocês falaram aí, a sua experiência e a experiência da Jéssica, me causou uma inquietação aqui e abriu várias janelinhas aqui para eu refletir sobre isso. Bom, para mim também tocou bastante. Eu tive uma experiência com meu filho, né, em que eu não pude viver com ele a maternidade do jeito que eu imaginava, né? Então, isso me deu uma vivência muito diferente. E aí, a gente falando aqui, eu me lembrei do momento em que ele morreu, né? Eu vi, eu estava com ele, eu vi que ele teve uma parada e precisei me ausentar da UTI. E naquele momento,
eu vinha sendo preparada espiritualmente para esse momento, né? Com a ajuda de uma igreja evangélica, inclusive na época, me ajudou bastante. Mas naquele momento eu me lembro que eu fiz uma entrega muito sincera, e naquele momento eu não pensei no Leonardo como o meu filho, mas como um igual a mim, nessa posição de ambos sermos filhos de Deus. E naquele momento eu fiz uma entrega sincera e com todo o meu coração, né? Eu pude conversar com Deus ali ajoelhada num banheiro e eu falei, meu Deus, ele é seu assim como eu sou tua, né? Ele não é meu. Então faz de acordo com a tua vontade. Eu estou aqui, né, aberta e aceito o que quer que aconteça, eu aceito. E foi tão, tão, tão sincero que o meu coração começou a vibrar de alegria. Eu comecei a sentir uma alegria que eu nunca tinha sentido. Meu coração pulava de alegria. Era sabe quando você acontece uma coisa que você queria muito e você fica fica até assim, aquela respiração ofegante, meu coração pulava. Era uma alegria. E eu fiquei sentindo aquilo e eu senti que o banheiro se iluminou. Eu estava com os olhos fechados, ajoelhada, orando, falando com Deus, né? Com muita sinceridade. E, e eu senti que o banheiro se iluminou e eu abri os olhos e realmente estava tudo dourado. E meu coração pulava, pulava. Não era uma coisa que eu controlava, né? E eu fiquei sentindo aquilo, percebendo aquilo. E eu pensei, eu sei que aconteceu alguma coisa, eu não sei o que é, mas é de Deus. E, e foi assim. E aí essa luz foi se apagando devagarinho, como um dimmer, como se alguém chegasse no botãozinho e fosse diminuindo, foi voltando ao normal, voltou luz branca do hospital, né? E meu coração voltou ao normal. E aí eu saí dali e só aguardei a notícia, né? Mas foi para mim, né? Essa foi essa experiência de viver. Eu vivi naquele segundinho, assim, né? Esse amor de Deus, essa alegria, né? De ter esse contato verdadeiro. Lógico que como a gente vive aqui num mundo, né? Em que esse corpo denso nos puxa para a sobrevivência, a gente sai, é difícil a gente se manter nessa frequência, né? Desse amor ali. Mas eu acredito que naquele momento eu vivi isso e isso mudou minha vida dali para frente. Embora eu ainda me perca nos sentimentos e nos vícios, É, né? aí justamente, Mari, é o ponto que a gente Uhum, volta para dar um fechamento aqui, é, né? Que uhum, o aprendizado com as pessoas que Deus coloca nas nossas vidas, o exercício do amor, o exercício da aceitação, de não lutar contra, né? é, E é um pouco o que o texto nos fala. Bom, a gente uhum, chega então ao tempo estipulado, que era 8h30, estamos com uma é, 1h30, e podemos parar, podemos ir mais 10 minutos, podemos interromper e cumprir, acho que uma hora e meia tá bom com o primeiro dia, o que que vocês acham? sim, perfeito. Tá bom, né? Então, Foi legal, né? Foi gostoso o formato que a gente fez. Eu gostei. porque Também, se você lê e você vem falar o que pode ser também, de repente, né? Você pode chegar e falar, ler uma página e falar o que aquela página te tocou. Talvez seja bem, mas não precisa ter pressa. Não precisa ter pressa. Que uma frase pode mudar uma vida. verdade. Uma frase pode mudar uma vida. Então, Isso que nós falamos hoje já abriu um monte de coisa aqui. Eu vou falando, aí eu vou me ouvindo, aí quando eu vou me ouvindo, outras fichas vão caindo. É,
Bom, meus amores, a delícia está aqui e o nosso exercício é um exercício de verdade, de amor e de humildade, né? Então, eu acho que concluímos nosso primeiro dia. Terça que vem a gente continua da onde a gente parou. Aqui, ó. Cadê? Então, aqui, ó. Eu não sei se está. Aparece a página? Não aparece a página, né? Aparece 11. o A gente PDF. terminou a página Página 10. 11. Ah, estava coberto pelas. Página 11. Então, sua reação quando suas necessidades viciantes não são atendidas. Quando te roubam o chocolate, né? Então, aguardem. Yes. Beijo no coração. Beijo. Bom feriado para Beijo, vocês. obrigada. Gratidão. Beijo E para até. todos. Até a próxima. Um descanso até.